Bom dia, graça e paz. Bom dia, irmãos, aqui no templo, graça e paz. Bom dia para você que está aí na sua casa, graça e paz. A escola dominical começou. Você que está acompanhando online, compartilhe aí. Liga para o pessoal, compartilha a live, dá o seu bom dia, cumprimenta os irmãos com a graça e com a paz. Amém? E vamos estudar a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa escola dominical. Eleve os seus pensamentos ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, e nele nós nos alegraremos, porque nós temos a alegria da salvação no nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por esta lição que nós vamos estudar hoje. Obrigado pelas nossas vidas, pelas vidas das nossas famílias, dos nossos familiares. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado por esta comunidade de fé no qual estamos inseridos. Nós dedicamos este momento ao Senhor. Esta hora que estamos aqui na manhã, dedicamos a Ti. Todo o dia de hoje, nós dedicamos ao Senhor para a honra e glória do Seu santo nome. Porque o Senhor nos amou primeiro, porque as Tuas misericórdias nos alcançou e nos alcança a todo momento. Nós te agradecemos pelos livramentos, pelas bênçãos. Manifestamos um coração grato perante o Senhor. Que o Senhor venha com o Seu Espírito Santo, nos convencendo, nos ajudando, nos auxiliando a entender esta lição, em nome de Jesus. Amém? Vou deixar para os irmãos uma passagem bíblica. Não vou ler. Você que está aqui, anota aí. E você que está em casa, lê depois. É para ler depois, porque se você for ler agora, aí você vai se atrapalhar, porque não é específico da nossa lição. Mas quero deixar de um momento meu de reflexão. Anota aí, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 3 ao 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 3 ao 6. Depois você lê na sua casa, tá bom? E lê o restante também, tá? Eu destaquei esses 4 versículos, mas você lê o restante também lá na sua casa, aí na sua casa. Bom, hoje nós vamos iniciar o segundo módulo da nossa revista. A nossa revista, Viver com Fé em Sabedoria, essa revista ela foi dividida em 3 módulos. Então, o módulo 1, nós aprendemos Viver com Fé. E já estudamos 6 lições deste módulo. Hoje nós vamos iniciar o módulo 2, Viver com Sabedoria. E aí nós vamos estudar as lições 7 até a 13. E depois, no terceiro módulo, nós vamos estudar Ser Igreja com Fé e Sabedoria. E aí nós teremos as lições 14 até a 23. Então, está vendo como que é importante você acompanhar a escola dominical? Porque você já aprendeu a viver com fé, agora você vai aprender a viver com sabedoria, e depois você vai aprender a ser igreja com fé e sabedoria. Viu só? Um sequência do outro. Amém? Então, você que tem a sua revista, abra aí na lição 7, Viver com Sabedoria, e vamos ler o nosso texto base, que está em Provérbios. Afinal de contas, quando falamos em sabedoria, logo vem na nossa mente o livro de Provérbios. Então, o nosso texto base é Provérbios, capítulo 1, versículo do 1 ao 33. Provérbios 1. Provérbios, facinho de achar, depois de Salmos, tá? Você abre a Bíblia na metade, você vai achar Salmos, que Salmos é grandão, né? Facinho de achar. Sequência Provérbios, tá? E é o primeiro capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder,
a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Contra as seduções dos pecadores. Versículo 8. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam, venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos, junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O convite da sabedoria. Versículo 20. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas por que clamei, e vocês se recusaram a ouvir? Porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho, e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como um redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Então, eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém? É um capítulo extenso, porém recheado de sabedoria, não é? Vamos acompanhar aqui na introdução da nossa revista. Vivemos tempos em que os valores da vida foram reduzidos a realizações prazerosas e palpáveis. Você concorda com isso? Já não se dá tanto valor às pessoas, mas às coisas. O ter é mais aceito, é mais valorizado do que o ser.
Para muita gente, a alegria da vida está em ter, comprar, acumular. Corre-se atrás daquilo que propicia satisfação e prazer. Vive-se como se a vida fosse durar para sempre. Contrapondo todos esses propósitos, o livro de Provérbios nos mostra que as grandes conquistas da vida vêm de habitar em segurança, com tranquilidade e sem temor do mal. E que sábia é a pessoa que compreende e almeja essas coisas. Quero dividir com os irmãos 3 palavras: informação, conhecimento e sabedoria. O que você acha que significa informação, conhecimento e sabedoria? Pense aí. Vamos estabelecer a diferença entre elas. Informação tem a ver com fatos que acontecem e que são repassados. Conhecimento é o que fazemos com as informações coletadas, como as tratadas e como as tratamos e as transformamos em algo útil, sabendo inclusive abrir mão daquilo que não é edificante. Sabedoria, justo conhecimento natural ou adquirido das verdades, e prudência e moderação no modo de agir, temperança e reflexão. A sabedoria é mais valiosa que o conhecimento, e ambos são mais importantes do que apenas o acesso à informação. Amém? Estabelecemos aí a diferença entre essas 3 palavras: informação, conhecimento e sabedoria. E agora, você que está aqui e você que está em casa, nós temos 2 perguntas. O que a Bíblia nos ensina sobre sabedoria? É uma pergunta. Como age alguém com sabedoria vinda de Deus? Essas 2 perguntas serão respondidas agora nesse nosso estudo. Vamos continuar, então, agora no nosso fundamento bíblico. O livro de Provérbios pertence a um bloco de livros bíblicos denominados sapiensais, isto é, de sabedoria. Qual é esse bloco de livros que faz parte desse conjunto de livros denominados sapiensais ou de sabedoria? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico. Tá? Por que eles são chamados assim? Comunicam um modo de viver e revelam a ausência de uma fé encarnada no dia a dia e na caminhada, oferecendo orientações sobre como lidar com as diferentes situações da vida. Por isso eles são chamados sapiensais ou de sabedoria. Tá? Continue aí na revistinha. Estamos no fundamento bíblico. A palavra hebraica correspondente ao que chamamos de provérbios é machal, semelhança, comparação, porque se utiliza de um estilo de escrita curto, penetrante, com o uso de comparações e paralelismos de fenômenos diferentes. Então, você vê que interessante, por isso que Provérbios é cheio de provérbios. Né? Você vê que Provérbios tem frases curtas, porém, penetrante, de uso de comparação e de paralelo. Tá? Por quê? A palavra hebraica para provérbios é machal, semelhança, comparação. Amém? Entendeu aí porque chama provérbios? Tá vendo? Acho que você não tinha pensado nisso ainda, né? Os primeiros capítulos do livro são atribuídos a Salomão, ou seja, Salomão que escreveu. E o seu objetivo, ao escrever, está declarado nos 4 primeiros versos que nós lemos. Qual foi o objetivo de Salomão ter escrito o livro de Provérbios?
para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Tá bom? Então, é para nós todos, amém? Seguindo aqui, ensino e sabedoria são coisas distintas, mas que caminham juntas. Tanto o ensino, conhecimento, quanto a sabedoria são coisas que se aprende. O ensino relaciona-se com aquilo que é transmitido, buscado e obtido. Já a sabedoria tem a ver com a vivência, com a experiência. O conhecimento vem da educação escolar e o convívio social. Já a sabedoria, que torna um ser humano verdadeiramente sábio e eficiente para cuidar de si e dos outros, com dignidade, provém de Deus. Conforme lemos no capítulo 1, versículo 7, na parte A. O temor do Senhor é o princípio do saber. A formação intelectual privilegia a mente, mas não transforma o caráter da pessoa. Amém? Essa frase que nós lemos na parte A do versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, você sabia que ela está escrita em muitos versículos da Bíblia? Pois é, mas está em muitos versículos, viu? Não é só aqui no livro de Provérbios. E eu destaquei um, para depois você acompanhar na sua casa. Anota aí, Salmo 111, versículo 10. Mas existem outros. Se você tiver um aplicativo de Bíblia no seu celular, ou no seu computador, no tablet, que você possa fazer pesquisa por palavra-chave, depois você coloca lá sabedoria para você ver quantos versículos que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá bom? Destaquei esse para dividir com vocês. Agora eu quero falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre justamente essa frase. O temor do Senhor é o princípio do saber. Sobre essa expressão, a Bíblia da Reforma traz pertinentes considerações que passamos a citar. Por isso que eu quis ler com vocês, porque são considerações muito pertinentes. O temor do Senhor é um conceito-chave em todo o Antigo Testamento. Infelizmente, o substantivo hebraico, e aí nós temos aqui uma palavra hebraica, ir-ar, né, que é traduzido por temor, ou pelo verbo temer, não consegue transmitir todo o seu sentido com uma única palavra na tradução em português. O que significa realmente o temor do Senhor? Para nós, a palavra temor tem, muitas vezes, uma conotação negativa, como ter medo de algo ou alguém. O termo hebraico pode significar isso. Por exemplo, Jacó temeu quando se preparou para se encontrar com seu irmão Esaú. Porque já tinha acontecido, Jacó já tinha roubado a primogenitura. E aí ele teve que se reencontrar com Esaú. Então ele ficou morrendo de medo. Depois você pode conferir lá na palavra. Mas a palavra temor pode ter outras nuances de significado. Quando se refere a uma pessoa de alta posição, ela tem a ideia de respeito ou reverência diante daquele indivíduo. Deus quer que o temamos neste sentido. Qual sentido? Esse que nós acabamos de ler. Que a pessoa, no fato dela ter uma alta posição, tenha respeito e reverência. Ele é o nosso Criador e o nosso Salvador. Ele quem? A pessoa que tem alta posição? Deus, né? Acabamos de falar. Deus quer que a gente o temamos nesse sentido. Ele é o nosso Criador e o nosso Salvador. Como podemos pensar a respeito de Deus com indiferença ou tratá-lo com leviandade?
O Senhor Deus deseja que tenhamos uma reverência saudável a Ele, de tal forma que respeitemos Ele e a sua palavra. E este temor está intimamente relacionado à confiança, pois somente podemos respeitar e reverenciar verdadeiramente a Deus quando cremos que Ele é, de fato, tudo que a sua palavra, a Bíblia, diz que Ele é. Então, quando nós temos confiança, fé, quando nós acreditamos que Deus é o que realmente a sua palavra diz que Ele é, nós temos esse temor, essa reverência, esse respeito. Amém? Então, era uma chave a respeito dessa frase, que é tão importante. Vamos seguir na revista. No fundamento bíblico, a gente ainda estamos no fundamento bíblico. A palavra princípio, S-H-T, no hebraico, o pastor deve estar colocando aí para vocês verem como que se escreve, tem, entre outros significados, o sentido de a parte mais importante, a essência, o que sugere que o verdadeiro conhecimento e o entendimento estão fundamentados na fé. Sendo assim, a verdadeira sabedoria é aquela que, de alguma maneira, se relaciona com Deus ou faz referência a Ele. Essa é a verdadeira sabedoria, se relacionar com Deus ou fazer referência a Ele. O tema principal abordado no livro de Provérbios é a vida. Sabia disso? É o tema principal do livro. Compreendê-la é a mensagem que a sabedoria prega. No contexto bíblico, a sabedoria tem um sentido de trazer orientação, conduzir em segurança, navegar com sucesso pela vida. Assim, uma das características da sabedoria é a prudência que se manifesta na vida de forma crescente. Já o conhecimento, que é a instrução, a educação, tem como uma de suas características a aquisição de determinadas habilidades. Então, qual é a característica da sabedoria? Faça essa pergunta para você e responda. A prudência. E qual é a característica do conhecimento? Uma delas, a aquisição de determinadas habilidades. Amém? Em Provérbios, a sabedoria é apresentada como uma pessoa que tem intenções e propósitos, como alguém que age e conquista coisas boas e valiosas. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 9, dos versículos 1 a 10, a sabedoria edifica uma casa, a faz com dedicação e cuidados, e depois convida outras pessoas para celebrar suas conquistas. Vamos ler? Provérbios, você está aí no livro de Provérbios, só você seguir aí para frente, capítulo 9, versículos do 1 ao 10, porque essas referências a gente poderia até ler em casa, mas edifica muito o nosso estudo. Amém? A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa, enviou as suas criadas para que, dos lugares mais altos da cidade, façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Amém? Por isso que eu quis ler. Então, quando o sábio é repreendido, em vez dele ficar desgostoso e chateado e com raiva da pessoa que o repreendeu, ele ama ainda mais a pessoa. E ele se tornará ainda mais sábio. Amém? É uma lição para nós. Continue aqui na revista.
Os primeiros 9 capítulos de Provérbios destacam o resultado da sabedoria para quem a recebe, mas é no capítulo 1, dos versículos 20 ao 32, que encontramos as graves consequências para quem a rejeita. Nós já lemos, tá bom? Os versículos 20 ao 32. Encontramos as graves consequências para quem rejeita o quê? A sabedoria, tá? No entanto, quem acolhe, o que acontece com quem acolhe, nós lemos também. Habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Nós lemos no versículo 33. Foi o último versículo do nosso texto base. Palavra que ilumina a vida. Em Provérbios, a instrução, o saber, os bons conselhos são transmitidos por muitas vozes. São passados pelos pais e mães, mestres, reis e sábios. Contudo, a voz que se sobressai em todo o livro é a voz da sabedoria. E feliz é a pessoa que a ouve. Aí você está lá no Provérbios 9, que nós terminamos, o 10, lemos até o 10. Nós vamos ler agora os 2 versículos seguintes, 11 e 12. Porque por mim se multiplicarão os seus dias, e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Como tornar-se, então, uma pessoa sábia? É uma pergunta. E nós vamos responder essa pergunta. A primeira coisa, para se tornar uma pessoa sábia, temendo a Deus, né? Nós não lemos lá, não aprendemos, o temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria. Então, a primeira coisa para a gente nos tornar uma pessoa sábia é temer a Deus. Salomão ensinou esse princípio que refletia sua própria experiência com Deus. Foi por temer a Deus que lhe pediu que o tornasse uma pessoa sábia. Então, você, desde quando nós começamos esse estudo, você deve estar falando assim, gente, mas cadê a parte lá do Salomão? Achei que o nosso texto base fosse quando Salomão pediu sabedoria a Deus. Aham! Achou que não ia falar, né? Então, é agora, é essa hora aqui, tá bom? Quando todos nós sabemos que Salomão pediu sabedoria a Deus. Aonde que está escrito isso? Nós não vamos ler. Por que nós não vamos ler? Porque é as 2 leituras que falam, que nos mostra quando Salomão pediu sabedoria a Deus, são as leituras de sexta e sábado. Que leitura? Não estou entendendo nada. A leitura bíblica semanal proposta pela revista, tá bom? Então, na sexta-feira, a leitura proposta vai ser primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos do 1 ao 15. Está lá falando a história de quando Salomão pediu sabedoria a Deus. E no sábado, segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículos do 7 ao 12. É também a mesma coisa. Ah, por que repete? Você já leu em primeiro livro de Reis, quando fala que, quanto ao mais os atos do rei, por exemplo, Acasias, não estão, porventura, descritos no livro de Crônicas? Então, Crônicas vai falar um pouco mais profundo sobre os atos desses reis. E Salomão está lá também. Então, as leituras de sexta e sábado vai nos trazer o conhecimento de quando Salomão pediu sabedoria a Deus. Tá bom? São essas as referências. E depois você deve acompanhar essas leituras semanais, de todos os dias da semana. Segue aí na revistinha. Foi por temer a Deus que quis agradá-lo, buscando os interesses do Senhor e do seu povo, e não os seus próprios. Quem? Salomão. Salomão temia a Deus, então ele já tinha o princípio da sabedoria, e por temer a Deus, foi que ele pediu mais sabedoria. Então, para que, buscando os interesses de Deus e do povo, e não os próprios dele. Salomão começou muito bem, viu? Começou muito bem o Salomão, mas não terminou tão bem assim.
Tá bem? Você tem que acompanhar lá, você deve ler a história de Salomão. Infelizmente, ele não terminou tão bem quanto ele iniciou e até por ter sido abençoado por Deus com tanta sabedoria. Temer a Deus é o primeiro passo para adquirir sabedoria, porque o temor ao Senhor possibilita que Deus nos transforme. Uma dessas mudanças é que nos tornamos pessoas mais humildes, e a humildade é essencial para reconhecer que não temos todo o conhecimento e que nem sempre nossas escolhas são as melhores, e que sempre temos algo mais a aprender. Agora nós vamos ler Provérbios 3, você está no 9. Volta um pouquinho aí, pouquinha coisa, capítulo 3. E nós vamos ler os versos 5 ao 8. Provérbios 3, 5 a 8. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Amém? Então, quando nós tememos a Deus, isso vem nos transformar, nos faz ser mais humildes. E sem humildade, nós não seremos sábios, porque nós precisamos da humildade para reconhecer que nós não sabemos todas as coisas e que ainda a gente tem muito a aprender. Porque quando a soberba toma conta do nosso coração, aí a gente fala, não, isso aí eu não preciso aprender mais não, porque eu já sei. O que o jovem rico falou para Jesus? Quando ele disse que ele tinha que cumprir os mandamentos, qual foi a resposta dele? Isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Tipo assim, Jesus, fala alguma coisa diferente, né? Porque isso aí, que eu já aprendi e já faço. E aí? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Não é verdade? Então, ele não foi nem um pouquinho sábio, né? Aliás, chegou até a ser arrogante. E aí também não poderia ter acontecido muita coisa com esse jovem se ele não tivesse tomado aquela decisão, tivesse tomado uma outra decisão. Só que as decisões são nossa responsabilidade. A decisão quem toma somos nós. Nós é que falamos, eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou na escola dominical, eu vou acompanhar os cultos, eu vou me entregar realmente ao Senhor de todo o meu coração, eu vou realmente ser um cristão, eu vou realmente ser um discípulo de Jesus. Essas são decisões que ninguém toma por nós, nós mesmos é que tomamos essas decisões. E depois também temos as consequências. Sofremos ou colhemos os frutos dessas decisões, das consequências dessas decisões. É temendo a Deus que conseguimos abrir mão de opiniões e escolhas contraditórias e aceitar os ensinos e as instruções do Senhor. Então, esse foi o primeiro tópico de como a gente se tornar uma pessoa mais sábia. Temer a Deus. O segundo, buscando o conhecimento de Deus. Nós lemos lá em Provérbios 9, capítulo 10. Capítulo 9, versículo 10. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, nós já lemos que quando conhecemos a Deus, alcançamos o entendimento. Em outras palavras, conhecer a Deus abre os nossos olhos para a vida. Muitos dos nossos conceitos e preconceitos caem por terra quando nos deparamos com a sabedoria de Deus. O estudo, presta atenção nessa frase, e quem está aqui, grifa ela. O estudo da palavra de Deus é vida, que nos transforma e que nos capacita a promover transformações. Vou ler de novo para você aí em casa, porque o pessoal está com a revistinha aqui, para quem não está. O estudo da palavra de Deus é vida,
que nos transforma e que nos capacita a promover transformações. Provérbios, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Deixa eu ver como que eu estou aqui. Ah, dá tempo. Vamos ler para a gente poder guardar. Ai, meu Deus do céu, a irmã Adriana quer que eu durmo hoje. Quero não. Tá? Todo mundo já dormiu. Dormiu durante a noite. Se não dormiu durante a noite, deveria ter dormido. Amém? Então, se você está aí na sua casa morrendo de sono, com tanto que a gente está lendo aqui na Bíblia, faz parte, tá? Escola dominical. Vamos ler. E isso vai também trazer grande edificação para nós. Então, Provérbios, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Preste atenção no que a palavra de Deus está te falando. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, o que vai acontecer? Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Amém? Pelo conhecimento da palavra, adquirimos discernimento. Nós lemos até o 10, vamos ler o 11. O discernimento guardará e o entendimento o protegerá. Percepção dos perigos. Agora nós vamos ler a partir do 12 até o 19. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. E passamos a nos dedicar ao que é reto e justo. Os 3 últimos versículos, tá bem? Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho, versículo 20, tá? Do capítulo 2, aí onde você está. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Amém? Então, o texto, irmãos, você vê que nós lemos muito Provérbios. Nós lemos o capítulo 1 inteiro, o capítulo 2 inteiro, acabamos de ler o capítulo 2. O 9, lemos no 3 também, porque o livro é muito rico. E nós estamos aqui aprendendo sobre sabedoria. Amém? O ensino é a ferramenta que pode gerar o conhecimento necessário para a vida, que somado à experiência gera sabedoria. Agora eu quero que você preste muita atenção. Ah, mas eu quero mesmo. Vamos acordar. Todo mundo vamos acordar. Presta atenção. Olha só, o bispo metodista Josué Adam Lazier. Quem é esse bispo? Não conheço. Não conhece? Vai conhecer o que ele fez agora. Olha o que esse bispo fez. Apresentou
bispo metodista, tá? Apresentou, baseado em uma proposta da Unesco. O que é a Unesco? Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. 4 pilares para uma educação integral. O que é uma educação integral? É a educação que visa alcançar o ser humano como um todo, não somente promovendo conhecimento intelectual, mas principalmente preparando-o para a vida. E quais foram esses pilares, irmã Adriana? Quais são? Está aqui na revista. Por isso que é importante você participar da escola dominical. Vai me dizer que você ia ter mais conhecimento se você não tivesse nessa aula aqui. Que o bispo metodista, nosso irmão de fé, do nosso ministério, apresentou esses 4 pilares para a Unesco. Vai me falar que não é importante. Qual foi o primeiro pilar? Aprender a conhecer. Cabe a cada pessoa se empenhar na busca pelo conhecimento. O conhecimento é fundamental para promover transformação e libertação das pessoas e da sociedade. João 8,32. O que está escrito em João 8,32? Pastor tem sempre esse versículo no coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Isso está lá no João 8,32. E nós já lemos, hein? Nós estamos fazendo a leitura especial do Evangelho de João. E já lemos o capítulo 8. Quem aí está acompanhando a leitura? Hoje nós já fizemos a leitura do capítulo 15. 15, né, já que nós estamos hoje. É, isso aí. Tá? E nós já lemos esse aqui também. Sem o conhecimento, as pessoas ficam acomodadas na vida. Não avançam, não se desenvolvem. Ficam estagnadas. Aprender a conhecer significa aprender a aprender. É correr atrás do conhecimento a fim de crescer como ser humano. Tá? Então, o primeiro pilar é aprender a se conhecer. A conhecer. O segundo pilar, aprender a fazer. Para alcançar o conhecimento, não basta apenas aprender a aprender, mas é preciso agir a partir do que se aprendeu. O conhecimento é adquirido e construído por meio da transmissão, da vivência e das ações. A palavra de Deus é explícita quanto a isso. Não há valor apenas em se falar ou transmitir. É preciso ir além. É preciso viver, fazer, isto é, agir. Lucas 6, 46. O que está escrito em Lucas 6, 46? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então, falar Senhor é fácil, né? Sim, Senhor, Senhor, sim, Senhor, amém, Senhor. Agora, e fazer o que Ele faz? O que Deus nos ensina. Aí que o bicho pega, né? Então, é isso que nós temos, um dos pilares, aprender a fazer. Aprender a conviver. A sabedoria se manifesta, se desenvolve por meio da inclusão, da comunicação, do respeito às pessoas diferentes, da humanização, do serviço ao próximo, da valorização das experiências das outras pessoas. A convivência com pessoas diferentes, num ambiente onde o contraditório se faz presente e questiona, é o grande desafio das e dos cristãos e cristãs. Neste sentido, a busca pelo conhecimento e pelo saber nos prepara para a convivência, para a comunidade e solidariedade. Amém? Então, aprender a conviver. Outro pilar para uma educação integral. De novo, o que é uma educação integral? Educação que visa alcançar o ser humano como um todo, não somente promovendo conhecimento intelectual, mas preparando-o para a vida. Tá bom? É isso que nós estamos aprendendo. O último pilar, aprender a ser. Todo conhecimento, educação e ensinos transmitidos a partir da palavra de Deus visam levar as pessoas a serem seguidoras de Jesus, passando pela experiência da conversão e da transformação.
Neste sentido, viver com sabedoria implica viver bem consigo mesmo, com as pessoas e principalmente com Deus. Está aí. Então, nós respondemos aquelas duas questões. O que a Bíblia nos ensina sobre sabedoria e como age alguém com sabedoria vinda de Deus. Respondemos as duas questões, tá? Que eu já falei no início da aula. Isso é viver com sabedoria. Amém? Se você não se relaciona bem com o próximo, e o pior, não se relaciona bem com Deus, você não está vivendo com sabedoria. Na conclusão, diz assim: certamente a falta de sabedoria compromete as escolhas que fazemos na vida. Com certeza mesmo, certamente, com certeza, a falta de sabedoria compromete as escolhas. Na verdade, compromete a própria vida. Todas as pessoas são conhecedoras de muitas coisas, mas, para além do muito que já sabemos, ou achamos que sabemos, é preciso almejar e buscar a verdadeira sabedoria. Amém? E eu vou deixar aqui, como último versículo para vocês, Tiago, capítulo 1, versículo 5, para nós fecharmos o nosso estudo. O que diz Tiago, capítulo 1, versículo 5? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Amém? Então, esse eu quero que você guarde no seu coração. No Para Conversar, sabedoria e ensino são coisas que se aprendem e se transmitem. Como podemos ampliar a transmissão desses valores às pessoas que estão próximas de nós? Se você quiser se manifestar, falar alguma coisa, agora eu vou ler aqui para vocês a nossa leitura bíblica semanal proposta pela revista, tá? Enquanto os irmãos que estão aqui no templo e você que está aí em casa. Que aí o pastor vai colocando aí para você não se perder. E se você quiser se manifestar, pode se manifestar e a gente, na medida do possível, a gente compartilha aqui com os irmãos. Então, a leitura de hoje nós já fizemos. É o primeiro capítulo de Provérbios, tá bom? Provérbios 1. Foi feito o nosso texto base. Para segunda-feira, anota aí. Provérbios, capítulo 3, versículo 13 ao 18. Aí você vai falar assim: ai, meu Deus do céu, mas eu já li tanto Provérbios, nós lemos tanto na aula. Fica tranquilo, porque eu olhei e nenhum texto desses aqui de Provérbios que está proposto nós lemos. Novidade, tá bom? Senão a pessoa fala: ah, mas eu já li. Se já leu, lê de novo, mas não lemos aqui na nossa aula, tá bom? Então, Provérbios 3, do versículo 13 ao 18. Provérbios, obrigado, seu Carlos. Na terça-feira, Provérbios, capítulo 4, versículos 5 ao 14. Na quarta-feira, Provérbios, capítulo 8, versículos 1 ao 14. Quinta-feira, Provérbios, capítulo 8, versículos 22 ao 36. Sexta-feira, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 1 ao 15. Sábado, segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículos 7 ao 12. Amém? Então, essa é a nossa leitura proposta durante a semana. E você deve fazer as leituras, deve acompanhar. Aqui em São Joaquim, nós fazemos o áudio dessas leituras. Você deve acompanhar, porque isso edifica e traz mais conhecimento para essa aula. E agora nós vamos ler aqui, compartilhar com os irmãos que estão aqui, o que foi compartilhado na live. O que a Bíblia nos ensina sobre sabedoria? Como age? A Bíblia nos ensina que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O sábio age com prudência e graça. Como transmitir sabedoria? Por ações, palavras, discipulando e andando junto. E agora nós vamos
um pedido especial de oração. Nosso irmão Fransamir, que está internado na Santa Casa. Já há alguns dias que nós estamos colocando esse pedido de oração, crendo no agir de Deus. Amém, irmãos? Quando nós somos interpelados com pedidos de oração, a nossa atitude é orar. Não basta só colocar a mãozinha. Aliás, colocar a mãozinha é fácil, tá? Se você recebe um pedido de oração lá no seu WhatsApp, ou o grupo que você participa, ou mesmo no final de um culto que você estiver, ou numa live, você deve orar. Porque é Deus usando as pessoas para que a gente também seja instrumento nas mãos dele. Não é a sua oração que é tão importante, mas é nós sermos instrumentos nas mãos de Deus e fazermos aquilo que nós estamos aqui para fazer, glorificar o nome do Senhor, orar uns pelos outros, conviver, sermos um só corpo, o corpo de Cristo, vivermos em unidade. Amém? Então, não deixe de orar quando alguém te pede, porque é o Espírito Santo te usando como instrumento nas mãos de Deus. Amém? Bom, então, deixa eu ver se não tem mais nada aqui, não. Nós vamos encerrar fazendo essa oração pelos pedidos. Quero colocar aqui também como pedido de oração, ação de graça, né, gratidão pelo casamento, aniversário de casamento do Evandro e da Valdilene. Amém, graça e paz. Ó, que bênção, hein? O irmão Evandro já fez aquela declaração lá no grupo. Ei, irmão Evandro. E são, pelo que eu me lembro, 37 anos de casados. Que bênção, hein? Glória a Deus. Então, nós vamos também agradecer a Deus por este casal que nós tanto amamos e que é uma referência, né, irmãos? Afinal de contas, no dia de hoje, completar 37 anos de casamento, com a família, com os filhos, é uma bênção, na verdade. E você que está aí, na sua casa, vocês, os irmãos aqui, que tiver algum pedido de oração também, é o momento, coloque na presença de Deus, amém? Que nós vamos fazer a oração. Convido os irmãos a estar elevando o pensamento ao Senhor, com fé e sabedoria, porque Deus nos abençoa. Deus, Ele aumenta a nossa fé, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Ele cuida de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por este estudo sobre a sabedoria. Nós queremos, Pai, como lemos no último versículo de referência do nosso estudo, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe com sabedoria, para que nos tornemos cada vez mais humildes, reconhecendo que nada somos, que nada sabemos, que ainda precisamos alcançar muitas coisas, precisamos ir brilhando cada dia mais, com romper como a aurora, até ser o dia perfeito. E nós pedimos ao Senhor a sabedoria para enfrentar as dificuldades, para fazer as escolhas corretas, para andar nos seus caminhos, para não esmorecer, para não retroceder, para perseverar na oração, para vivermos em comunidade, em unidade com os nossos irmãos, para conhecermos a nós mesmos, para aprender, Senhor, da Tua Palavra, que nós possamos ter sede da Tua Palavra, reconhecer que precisamos do Senhor, precisamos conhecer a Tua vontade, e somente vamos conhecer o Senhor, conhecer a Tua vontade através da Tua Palavra, que o Senhor mesmo nos deixou. Que a gente não tenha preguiça, que a gente rejeite a preguiça de ler, de meditar na Tua Palavra, que a gente rejeite a preguiça de orar, que a gente rejeite a preguiça de jejuar, mas que muito pelo contrário, que o Senhor nos dê força, discernimento e sabedoria, para que a gente possa nos santificar todos os dias e glorificar o Teu nome, agindo assim com os nossos irmãos, na nossa vida, e entregando tudo que temos e somos ao Senhor. Nós colocamos como pedido de oração a vida do nosso irmão Francismir, que está internado,
que está convalescendo, e nós cremos que o Senhor já vem agindo na vida dele, que o Senhor já vem derramando a unção de cura, a unção de restabelecimento da sua saúde. Fortalece a irmã Maria, que está lá com ele, dê para ela o refrigério, o bálsamo, a tranquilidade de saber que o Senhor está tomando conta dessa situação. Ser com toda a equipe médica, promove, Senhor, os melhores recursos para que o nosso irmão se restabeleça por completo e ele venha, Senhor, a dar testemunho e a glorificar o seu nome. Ainda como pedido de oração especial, com relação à enfermidade, nós colocamos a vida do Guilherme, de toda a família, da Valeriana, do Kleber, da Laís, da Beatriz, Pai, por conta dessa pandemia. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de toda a situação, mas nós colocamos com fé a vida de toda essa família nas tuas mãos, crendo, Senhor, que tudo provém de ti, tudo é para a honra do seu santo nome, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós sabemos, Senhor, que em tudo nós podemos tirar lições para as nossas vidas, Pai. Mas nós pedimos que o Senhor continue abençoando essa família, continue guardando eles, protegendo, livrando, dando livramento e restabelecendo a saúde deles. E também, com ações de graças, nós colocamos diante do teu altar a vida do Evandro e da Valdilene como casal. Eles estão completando o aniversário de casamento, 37 anos de casado, e nós pedimos que o Senhor venha continuar abençoando a vida deles como casal, como pais, como avós, como membros da comunidade, como nossos irmãos, que eles, Senhor, possam viver o novo do Senhor todos os dias nesse relacionamento que foi abençoado pelo Senhor. Nós sabemos que tem recebido muitas bênçãos, porque eles já deram muitos testemunhos de tudo que eles já passaram e como que o Senhor tem fortalecido a vida de cada um deles. Nós amamos este casal e agradecemos pela vida deles, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo estudo de hoje, que todos os pedidos de oração que os meus irmãos têm colocado agora, nesse momento, meus irmãos nos lares e aqui presencialmente no templo, o Senhor venha de encontro às nossas necessidades e tudo se cumpra conforme a tua vontade, porque nós sabemos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E não é um temor de medo. Nós respeitamos, reverenciamos ao Senhor, que é o nosso único Deus. A ti toda honra, glória, poder e majestade, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz. Amém? Terminei no horário, tá bom? Não passei. Se você aí ficou preocupado que eu falei demais, não passei, tá bom? Hoje à noite nós temos culto, às 7 horas, 19 horas, e a Paola, que é responsável por pegar os nomes dos que vão estar aqui. Então, se você não deu o seu nome, você deve procurá-la para ver se tem vaga. E se não tiver vaga, você pode acompanhar online pela página da igreja, tá bom? No Facebook. Essa semana nós temos culto na terça. Estamos aí aprendendo sobre os 10 mandamentos. Então, você também não pode perder. Deve dar seu nome também, para a gente organizar aqui no templo, tá bom? Pode dar o nome para a Paola, para o pastor, pular no grupo da igreja, tá? E acompanhar, se você não pode estar aqui na igreja, acompanhar na sua casa, tá? E depois, na quinta-feira, nós temos as nossas células virtuais, tá bom? Você que faz parte da célula, não deixe de participar, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Graça e paz, até o próximo. Tchau, gente.